Ele está Amém. desorientado, né? A Cileide está anotando todos os nomes aqui e é importante que nós façamos essa oração intercessória, viu? Por todas as pessoas que estão com seus nomes aqui mencionados, estendendo para toda a família, porque não é por um, né? Porque toda a família fica envolvida na qualquer Amém. uma dessas situações, Quando né? sofre. E aí, põe aí, Nil, no caderninho também, que vocês continuam orando por mim, que eu estou tentando engravidar, né? Eu tinha pedido aqui. Sim. E aí que vocês continuem orando, tá? Vamos continuar, Rosiane. Amém. Alguém mais? Podemos orar, então? Não tem mais ninguém que tem seu pedido? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, mestre? Tudo jóia. Seja bem-vindo, meu querido. Opa, valeu. Eu queria pedir, fazer dois pedidos, né? Aproveitando aí que nós já vamos orar. Eu queria pedir oração pelo senhor Heleno. Ele é esposo de uma irmã nossa que faz parte do grupo de WhatsApp, né? Dos estudos bíblicos. Uma pessoa que está fazendo estudo conosco por WhatsApp. Ele está internado, né? Ele tem alguns problemas respiratórios e ela, entre eles, né? Ela estava cuidando dele em casa, mas aí ele acabou agravando a situação e foi para o hospital, está com Covid também. Entendo. O senhor Heleno, tá? Heleno. E pela Diana, que também faz parte do mesmo grupo e ela está desempregada, né? Então ela está pedindo uma oportunidade de emprego. Repete o nome, Luiz. Diana e Heleno. Tiana? Isso. Tá bom. Nós queremos dar mais uma oportunidade, viu? Mais ninguém? Eu vou falar de novo, irmão. Desculpa. Joel? É o Joel, Anderson. então? Joel, sim. Anderson. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e por tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Cada dia, cada manhã, de amanhecer com vida, com saúde para ir trabalhar. E a gente percebe aí o poder de Deus na nossa vida, né? É verdade. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então eu sinto isso, que Deus está no comando da nossa vida, da vida de cada um de nós. E peço oração também pelos meus familiares e também um pedido que eu queria fazer sobre o Alexandre, meu vizinho aqui. Tem problemas assim, dependentes químicos, né? Tem dia que ele está todo apavorado, todo agitado. É o meu vizinho, que eu gostaria que vocês orassem por ele. Alexandre, amém, vamos orar. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém. Olha, ainda temos mais um espaço ainda, viu? Mais um. Bom, Jeremias. Oi, Anderson. Eu já falei, eu acabei esquecendo. Eu encontrei um amigo meu muito antigo e ele falei para ele que estava indo na Adventista, né, que me batizei e tudo. E ele me disse uma coisa, ele falou que a Adventista é a igreja do coração dele. Ele é viúvo, a esposa dele era da Adventista, e só que hoje ele é da maçonaria. Poxa. Mas ele falou com uma alegria no coração. Eu queria que os irmãos orassem por ele, porque ele falou que assim que der, ele vai vir fazer uma visita aqui para a gente na Vila Verde. O nome dele é Abimael. Alimael? Abimael. Abimael. Isso, porque ele está para o senhor trabalhar no coração dele. Amém. O Espírito Santo, né? Faz ele lembrar, né? E fazer ele tomar uma decisão, né? Isso. E é somente pelo poder da presença do Espírito Santo, né, Anderson? Verdade. Vamos orar, então? Joel,
Você poderia fazer essa oração intercessória, Joel? Posso sim, Jeremias. Podemos orar? Sim. Santo Deus, queremos, em primeiro lugar, Senhor, louvar, agradecer e bendizer o teu santo e bendito nome. Amém. Te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Estamos aqui, ó Pai, porque acreditamos em um Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém. Deus, ó Pai, que esteve com esses profetas, com esses patriarcas, e que o Senhor fez, ó Pai, a diferença na vida deles. E queremos te pedir, ó Pai, uma bênção especial aqui, a cada pedido aqui que foi mencionado. Eu não estou recordando de quais foram, mas o Senhor sabe de cada um. Queremos te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, porque acreditamos nesse nome, e esse nome tem poder. E por cada pedido aqui, ó Pai, que foi mencionado. Amém. Que o Senhor, ó Pai, atenda da melhor forma possível. Porque na tua palavra diz, Senhor, se a gente pede, a gente recebe. Se a gente busca, a gente encontra. E é confiante nisso, ó Pai, confiante no poder de Jesus. Nós temos a certeza que o Senhor nos ouve. Queremos te pedir, ó Pai, por esse culto, ó Pai, pelos cultos de quarta-feira, pelo Zoom, ó Pai, e queremos te pedir que o Senhor esteja visitando a cada alma aqui presente, a cada alma que participa desse culto de quarta-feira. Amém. E queremos te pedir, ó Pai, também as tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada irmão, ó Pai, que está aqui nesse grupo, cada um que não puder entrar por motivo só o Senhor sabe. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja na vida de nossos irmãos, na vida do distrito, ó Pai, de Vila Verde, e que assim, ó Pai, cada vez mais nós venhamos ser unidos em um só objetivo, e ganhar almas para Ti. Continue conosco, ó Pai, fale ao nosso coração por intermédio da mensagem. Tome em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, eu queria pedir que vocês desligassem agora o microfone de vocês, tá bom? Nós temos o prazer de estar com todos os nossos amigos e irmãos do distrito de Vila Verde. Que você se sinta bem aqui neste culto, se sinta abraçado por todos os amigos. E nós temos um amigo muito especial que não está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos. Nós temos um grupo de amigos da década de 70, tudo jovenzinho, na média de 50 a 63 anos. E era um clube de desbravadores, e ainda se chama Soldados de Cristo. E esses amigos se reuniram agora através desse grupo. Nós temos hoje conosco o Edgar, que mora no Rio de Janeiro, a Miriam, seja bem-vinda, Miriam Edgar. A Miriam mora nos Estados Unidos. Amém. E o Nelsinho, que será o orador de hoje. O Nelsinho, ele mora em Los Angeles. Nelsinho, você me corrige se eu estiver falando errado, tá? Na cidade de Itahanga. Ele foi para os Estados Unidos em 1984, ficou lá até 86, voltou para o Brasil, mas se apaixonou pelos Estados Unidos e pela Maureen, que é a esposa dele, há 29 anos. Ele mora lá, tem o filho Rafael, de 24 anos, e o Nelsinho frequenta na igreja de Valero Drive, lá em Glendale. E os momentos que se seguem é com o nosso querido amigo Nelson, que Deus o use de uma maneira especial, Nelson. Sileide, muito obrigado pela introdução. Vou dizer para você que foi perfeita a pronúncia aí.
que você colocou aí. É isso mesmo. Thank you. Tá? Eu acho que tem alguns amigos aí que entraram. Eu acho que está meu filho aí. Acho que Shana, S-H-A-N-A, deve estar aí. Deve ter aí alguns amigos que deverão nos juntar também. Eu quero dar as boas-vindas a todos, né? E eu quero agradecer também esse privilégio que me é concedido de estar aqui participando um pouco desse culto de quarta-feira, né? Que é às 8 da manhã às 8 da noite para vocês e às 4 da tarde aqui para mim. E nós gostaríamos de também dizer que alguns dos nossos grupos estão aí também, e os nossos amigos, e é um prazer conhecer também os novos amigos daí da E. Carvalho, que conheço muito bem. Eu conheço tão bem a E. Carvalho que eu sabia de cor toda estações de trem, né? A partir de, por exemplo, bem antes já, Arthur Alvim, Itaquera, 15 de novembro, etc. Eu já conhecia bem. E indo para Itaquera, passava-se por aí Carvalho, e a gente sabe bem a região aí. A gente está querendo conversar com vocês acerca de algumas coisas interessantes. E vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Ok, perfeito. Perfeito, muito bem. Eu gostaria de ler um verso bíblico para vocês, antes de a gente iniciar, assim, com o nosso pequeno sermonete. E esse verso se encontra no capítulo 3 de Provérbios. E no capítulo 3 de Provérbios, versículo 24 a 26, diz o seguinte: quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocadas pelos ímpios. A gente sabe que a gente vive num lugar onde há muitas incertezas. E nós estamos sempre expostos ao desconhecido. E a gente, quando vive uma vida com Deus, a gente sabe que existe o desconhecido em frente da gente, mas a gente tem uma certa segurança, porque temos a certeza que Deus está conosco. Porém, se não estamos com Deus, o desconhecido torna-se muito problemático, gerando muitos problemas. Nós acabamos de ver agora essa explosão que houve no Líbano, uma explosão semelhante houve aqui também nos Estados Unidos, em 1947. Essa substância chamada nitrato de amônio estava nesse navio em 1947, aqui no Texas, e ocorreu essa grande explosão, não é verdade? E agora repetiu-se no Líbano. Infelizmente, por negligência, talvez, deixaram essa substância de muitas toneladas. No Texas foi 2.000 toneladas, aí foi também cerca de 2.000 toneladas, e a devastação foi muito grande e trouxe muita tristeza. Então, as pessoas estão com muito aflitas, a ansiedade é muito grande hoje em dia. E a gente vive num lugar praticamente desconhecido, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. E aqui, por exemplo, onde eu trabalho num hospital que fica num bairro de Los Angeles. Eu moro no lugar onde a Cileide falou, que chama-se Tahanga. E eu moro nessa cidade de Tahanga, que fica ao norte. E se você dirige cerca de 30 milhas, você vai chegar a um lugar chamado Montebello, que fica ao leste de Los Angeles. Aí tem um pequeno hospital que chama-se Beverly Hospital, ou Hospital Beverly. E aí temos aí um número de pacientes
internados de cerca de 150, 140, por aí. E tem todos os serviços também que eles chamam aqui de atendimento do mesmo dia, né? Como raio-x, a ressonância magnética, a parte da emergência, cirurgias. E aqui temos também pacientes de Covid. Por exemplo, hoje nós temos cerca de 32 pacientes com Covid e tem cerca de 26 está em fase de conversão ou não. E a gente tem toda essa situação que realmente torna-se muito difícil, né? Porque há o perigo de contrair a doença, mas também há grandes consequências financeiras, né? Porque, por exemplo, um hospital como esse, cada paciente que é internado aqui e que tem o seu seguro, normalmente ele sai em 3 ou 4 dias, né? Então, todo o sistema americano está programado para que o paciente saia entre 3 e 4 dias. Mas agora os pacientes estão ficando 14 dias, então está havendo um grande problema econômico para os hospitais americanos, porque está atendendo a Covid e os pacientes estão se estendendo no hospital, causando grande despesa cada paciente. Então, são coisas desconhecidas. Por isso que o texto fala assim: quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Eu sempre me lembro de um detalhe, né? Porque eu tenho um sono pesadíssimo, né? E minha esposa tem um sono leve. A minha esposa se chama Maurinha, ela é brasileira, ela é de São Paulo também, ela é da região de Santo Amaro, e a Maurinha, quando vamos deitar e ela conversa comigo, né? E ela está conversando e eu converso com ela e falo sim, aham, entendeu? E aí já durmo, né? Porque eu durmo rapidamente. E ela toma mais tempo de dormir. Mas aí eu lembro desse verso aqui: quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência das calamidades, nem da ruína provocada pelos ímpios. Existe uma iminência para a calamidade, e a gente não pode ficar pensando a todo tempo sobre calamidade. É só ligar o Jornal Nacional, né, que a gente de vez em quando assiste aqui, e é um bom sonífero o Jornal Nacional, porque o Bonner, ele fala assim, o Covid, o Bolsonaro, a explosão. Então, ele tem essa voz e a gente dorme, né, assistindo ele. É uma maravilha. Então, nesse caso, o que a gente faz é que, como se a gente está com Deus, a gente deve confiar em Deus. Se a gente tem essa esperança, né, não devemos estar aí despreparado para o desconhecido. Nós não vamos saber qual é a próxima etapa. Aqui nós estávamos, por exemplo, antes de março, nós estávamos confiantes, o país estava indo muito bem. Um desemprego a 3,4% só aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui na Califórnia também. Havia lugares que estava 3,2%. Isso, com a vinda do Covid, subiu para antecipação de 20% de desemprego, acabou caindo para 13%, houve um aumento de 10% na taxa de desemprego aqui, que é muito. Então, são coisas que vão acontecendo, né? E quando eu estava no Brasil, voltando dos Estados Unidos, quando eu voltei em 1986, a gente foi pulando de um emprego para o outro, né, até achar o melhor. E eu havia terminado a faculdade no Brasil, depois eu passei praticamente 3 anos estudando inglês aqui, fazendo um trabalhinho aqui e acolá. E depois, eu voltando para o Brasil, fui trabalhar. Trabalhei para 2 empresas, uma chamada Synchronamics, lá na Faria Lima, que já fechou. E depois eu fui trabalhar para uma empresa chamada Daltomare Química, que foi uma empresa que surgiu em 1988, 87, eu fiquei na Synchronamics, e a gente ia visitar, eu era um consultor de produtividade.
essa questão do desconhecido é incrível, porque eu estudei direito e eu queria ser um advogado, naturalmente. Então, quando eu terminei a faculdade de Direito, em dezembro de 1983, eu fui e fiz o exame de ordem, que foi em abril de 84. E aconteceu que eu tirei o exame de ordem, meu número é 84.000 e alguma coisa, até esqueci, quer dizer, é um número bem baixo, agora eu nem sei que número está agora, deve ser 400.000, 500.000, mas eu tenho um número baixo lá que é 84.000 e alguma coisa, né? Que eu inativei. E eu gostaria de entrar na área, mas havia assim uma dificuldade, aí eu fui trabalhar como consultor de produtividade, que eu não sou engenheiro, mas meti as caras, né? E fui fazer essas consultorias. Fui no Firestone, né? Firestone, em Santo André. Fui na Cosipa, lá em Cubatão. Fiz algumas outras empresas também, até que eu saí dessa empresa e fui para a empresa da Automar e Química, que foi até uma coisa coincidente, porque eu comecei a namorar com a Maureen, que ela estava em Santo Amaro, ela morava em Santo Amaro, e eu comecei a trabalhar nessa empresa aí, que fica aí na paralela com a João Dias. Fiquei lá mais ou menos um ano, e depois eu fui para uma empresa que todos devem conhecer, chamada Continental 2001, Fábrica de Fogões. E eu fui contratado para trabalhar na área de exportação lá, porque eu conhecia o Josué Messias, que era da Igreja Adventista, amigo do professor Josué Gouveia, amigo do professor Rodolfo Bend, e então, por intermédio dele, eu me interessei. Ele era um vendedor internacional, e eu acabei entrando nessa empresa chamada Continental 2001, Fábrica de Fogões, em 1989. E eu queria fazer uma carreira aí, né? Fazer uma carreira, e comecei trabalhando, e enquanto isso, a minha namorada de então, a Maureen, trabalhava no Hospital Brigadeiro. Ela era chefe do centro cirúrgico, e então a gente foi caminhando, né? Eu fui trabalhando, ela foi fazendo as atividades dela, também lá no hospital, até que houve uma surpresa. E aqui que eu falo para vocês, né? Que o Salomão disse assim que a gente não deve se afligir com as eminências de calamidade. Em 1999, muitos de vocês lembram, o Fernando Collor de Mello apareceu como presidente do Brasil. E ele, então, o que ele fez? Ele sequestrou as poupanças que eram com cruzados novos, de 50.000 para cima, ele segurou para ele, e quem tinha até 50.000 poderia sacar esse dinheiro como cruzados, passou de cruzados novos para cruzados. Isso foi em 1990. Ele fez isso porque a inflação estava 80%. Vocês já imaginaram uma inflação de 80%? Nós vivemos isso, muitos de vocês viveram também. E aí, então, houve um detalhe interessante, que ele não computou as inflações, ele não computou muitas coisas e congelou os preços. E aí o país não aguentou a depressão, houve uma depressão muito grande na economia. E quando eu estava lá na Continental 2001, que tinha mais de 2.000 funcionários, talvez 2.500 funcionários, e eu fiquei observando eles eliminando os funcionários. 100 hoje, 150 amanhã, 70 amanhã, e foram eliminando, e os negócios foram minando, porque não havia dinheiro na praça. Então, eu falei com a Maureen, né, que a gente estava para se casar, e então, isso já em 91, passando o plano Collor, e falei com ela, vamos fazer o seguinte, vamos mudar para os Estados Unidos, e aí você vai estudar, vai estudar para passar no exame de enfermagem lá, e eu vou trabalhando aí, né, conforme eu posso, para ganhar um sustentozinho,
Aí, o que a gente fez? A gente pegou umas economias que a gente tinha e viemos aqui para a Califórnia, né? Casamos no dia 1º de agosto, e agosto é um mês importante, porque dia 1º de 91 casamos. No dia 20 de agosto, embarcamos para os Estados Unidos, em 1991. E aí já não tínhamos assim muito lugares para ficar, mas tínhamos uma tia, eu tinha a tia Lourdes, irmã da minha mãe, no qual nós ficamos lá 10 dias em Los Angeles, e depois, por intermédio da tia Lourdes, ela conhecia alguém e alugamos um apartamentinho de um quarto pequenininho, num bairro chamado Hollywood, que vocês conhecem bem, que você indo para a rua Gower e olhando lá para cima, vocês têm aquele escrito dizendo Hollywood. E a gente teve várias surpresas, né? Porque a questão estamos preparados ou não para o desconhecido? Quando você está, por exemplo, em trânsito, e quando você não sabe do que vai acontecer com você, a gente não sabe como Deus vai dirigir as coisas. Por exemplo, comigo, eu queria fazer uma carreira na Continental 2001. Trabalhar ali, talvez ser um vendedor internacional, ou talvez fazer alguma outra atividade ali, naquela empresa. Porque eu já tinha o inglês desenvolvido, eu estava aprendendo bem o espanhol, então eu queria seguir aquela linha de trabalho. Porém, Deus me instruiu para fazer outra coisa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi interessante, porque a minha esposa foi aprender o inglês e eu fui, através de uma prima minha, Rosana, ela trabalhava no hospital chamado Glendale Adventist Medical Center. Esse hospital é um hospital adventista grande, tem mais ou menos 500 leitos, e eu frequento a igreja Vallejo Drive Church, que é do lado, na rua da frente desse hospital. Então, nós fizemos um contato com uma pessoa ali chamado Rick Stiles, uma pessoa que me deu a oportunidade de fazer os testes, e eu comecei a trabalhar nesse hospital. E eu comecei a trabalhar como secretário do departamento de limpeza. Então, naquele tempo tinha os pagers, né, que a gente chamava, os beepers, e aí quando eu recebia a chamada das unidades, eu recebia a chamada da unidade e passava aquela mensagem pro faxineiro que estava responsável por aquele setor. Então, recebia a chamada, a enfermeira dizia, preciso de toalha, preciso de objetos de entrega, como toalha era uma que era bastante requisitado, ou então precisava fazer uma limpeza de um quarto, porque o paciente já recebeu alta. Então, ele foi ali que eu comecei devagarinho, trabalhando. Enquanto a Maureen estava estudando inglês, e depois ela fez o exame de enfermagem aqui do estado, passou, e aí então imediatamente um hospital chamado East Los Angeles Hospital, que fica não muito longe de onde eu trabalho, eles ofereceram para ela então um financiamento para se tornar residente aqui, é o famoso Green Card. Eles falaram, nós vamos bancar o Green Card para você ser enfermeira para nós, porque você tem experiência em centro cirúrgico, e nós vamos ensinar para você como você fazer todas as áreas aqui relacionadas que eles chamam de... é difícil saber os nomes em português, mas são aquelas cirurgias que são feitas no mesmo dia e o paciente entra de manhã e sai depois. Então, ele entra, ele é recebido pela enfermeira, depois ele passa para a cirurgia, depois ele é recuperado e depois ele recebe a alta.
Então, cada um desses espaços tem um departamento aqui e ela trabalhou em todos. E, nesse caso, então, eu estava nessa empresa, veja bem, eu estudei para ser um advogado, fui trabalhar numa empresa de consultoria, depois fui trabalhar para fazer vendedor internacional de fogões, e eu acabei indo para os Estados Unidos e acabei caindo num departamento de limpeza de um hospital adventista. Então, veja só como que as coisas acontecem. Então, nós não devemos ficar ansiosos, né? Porque as coisas vão acontecendo automaticamente e Deus está no controle, né? Ele diz assim, não te afligirás com a iminência de calamidades e não temerás, diz aqui também, que jamais temerás, repousarás e o seu sono estará tranquilo. Então, a gente tinha não estávamos assim preparados para o desconhecido. Não existe como você preparar. A gente nasce como um bebê e a gente não sabe o que vem a seguir. E a gente não pode controlar o desconhecido. Há pessoas que gostam de controlar. Tinha um professor do IAE que se chamava Gideon de Oliveira, médico, foi professor nosso de biologia. E ele falava das doenças psicossomáticas, no qual 90% das doenças nunca aconteceram, porque está na nossa mente, né? E os grandes problemas estão na mente. Os grandes problemas que nunca vão acontecer, nunca vão se realizar, mas a gente está maquinando, né? Aqui. Por isso que nós nos confortamos no Evangelho de Jesus, para que nós possamos ter uma tranquilidade, né? Então, agora, Deus nos encaminhou dessa maneira. Agora eu fui trabalhar no hospital. A minha esposa já era da área de hospital, mas eu, coincidentemente, fui trabalhar no hospital. E aí eles gostaram do meu trabalho, e eu fui seguir. E eu fui seguir. Estão me ouvindo bem? Agora? Agora. Irmã Lourdes, feche o seu áudio, por favor. Fabiano, fecha o áudio, por favor. Então, o que aconteceu é que eu comecei no hospital, né? E aí gostaram do meu trabalho, aí aconteceu que eles me colocaram como supervisor da noite, e aí eu já cuidava de prédios, né? Que tinham 7 prédios aí de doutores, tínhamos aí um grupo de praticamente 30 pessoas que trabalhavam com a gente, e depois eu passei para gerenciar a limpeza da noite do hospital, depois eu gerenciei outras áreas, mudei de hospital, e eles me puseram como um gerente para cuidar de vários lugares onde eles tinham negócios. Então, eu me tornei um gerente distrital. Mas aí veio um assunto muito interessante, que mais ou menos em 1994, né, 1994, houve, então, a minha esposa que se efetivou nesse hospital, né, e a gente foi crescendo, ela crescendo na área dela, eu crescendo na minha área. E a Continental 2001, que eu gostava muito de trabalhar e tal, eu fiquei sabendo em 94 que ela foi vendida para o grupo Bosch. Quer dizer, o Bosch comprou. E depois, no ano 2000, eu fiquei sabendo que o Zeca Giafone, que era um dos donos da Continental 2001, ele foi sequestrado. Um carro, ele vinha no Mercedes dele, classe A, de Cotia, lá da Granja Viana, e aí um tipo de um Jeep o cercou e o raptaram e deixaram ele 26 dias no cativeiro, até que o soltaram. E mais tarde, o que aconteceu com essa empresa é que ela, em 2007, fechou a fábrica da Moca e 1.600 funcionários ficaram na Rua da Amargura, perderam trabalho.
E a Bosch, que é o grupo alemão, tinha fábrica em Hortolândia, que em 2009 venderam para o grupo MAB, que tinha um fogão chamado... eles tinham um fogão chamado Draco e um outro. E esse grupo da MAB, quando foi em 2016, eles faliram no México, que era um grupo mexicano, e faliram lá em Hortolândia e desapareceu. Então, a gente pensa, se você olha do futuro para o passado, na sua vida, você vai ver que Deus está te direcionando, Ele está te protegendo, Ele está te trazendo. E quando a gente tem dificuldades, como eu tenho dificuldades, você tem dificuldade, Deus vai nos orientando. Então, se eu tivesse o poder de ter ficado e decidido e ficado lá na Continental 2001, eu estaria desempregado, estaria fora daqueles objetivos que eu tinha. É claro que Deus poderia me ajudar a buscar outro trabalho e a gente poderia fazer outras coisas, mas o que a gente pensa que vai acontecer nem sempre acontece, porque Deus está na direção, Deus dirige conforme as necessidades. Então, o que eu queria dizer também para vocês é que uma coisa interessante que aconteceu comigo, isso foi em 2004. Eu estava trabalhando, eu fiz uma interrupção para tentar passar no exame de advogado aqui na Califórnia, mas é muito difícil para um estrangeiro fazê-lo. E eu prestei o exame 2 vezes, não passei. A Maureen passou no exame de enfermagem, mas eu não passei no exame de advocacia aqui. Foi uma ótima coisa, porque se eu tivesse passado, eu seria um péssimo advogado, porque é difícil você transferir a sua linguagem, e todos os seus fundamentos de uma língua para uma outra, né? Ia demorar muito tempo para poder chegar a um patamar ótimo de performance na advocacia, se eu estivesse trabalhando aqui. Porém, eu estava num trabalho no qual a empresa não foi bem, e eu saí e fui trabalhar num lugar chamado Newport Beach, que é 60 milhas da minha casa, aos 100 quilômetros. Eu fiquei ali talvez 2 anos e meio. E era muito longe, depois eu saí de lá, porque a empresa que me contratou para trabalhar lá parou de ter o contrato e eu fiquei fora. Mas acontece que houve um chamado de um hospital pequeno que ficava numa área não muito longe da minha casa, talvez cerca de 25 quilômetros, e eu comecei a trabalhar nesse hospital. Esse hospital chama-se ainda Mission Community Hospital. E daí, então, um grupo chamado Tenet comprou, e depois eu acabei ficando ali. E ali tinha um presidente, muito boa pessoa, chamado Steve Popkin, que quando eu entrei ali, eu entrei para organizar para ele o departamento de limpeza e tal, porque eu tinha muita experiência, que eu tinha vários... eu trabalhava em uma empresa grande que tinha vários localizações que eu visitava, cada um tinha havia um gerente local que se comunicava comigo, então eu ia para um lado, para o outro. Mas ali, nesse específico hospital, que fica mais para o lado oeste de Los Angeles, esse hospital especificamente chama-se Memorial Hospital of Gardena, em 2004, havia aí um diretor de RH, que ele era o chefe da parte de segurança do hospital, o safety, ou segurança do hospital. Mas ele estava de saída, eu estava lá mais ou menos um mês e pouco. E aí ele falou, como surgiu essa vaga, não uma vaga por si, mas surgiu essa função, eu escrevi um e-mail para o presidente, o Steve Popkin, e falei que se ele tivesse dificuldade de encontrar alguém, eu estaria disposto a assumi-la. Muito bem, passou 1 ou 2 semanas, ele me chamou na sala
E eu não esperava, mais ou menos, esperava que eu ia receber a posição ou não, né? Porque ele me chamou na sala. Geralmente, quando chamam você é porque é positivo, né? Senão ele manda um e-mail dizendo, não, muito obrigado, a gente já tem uma pessoa, mas a gente apreciou muito a sua iniciativa e fica para a próxima. Mas não foi assim. Ele me chamou. Aí ele foi uma transição no meu 2004, foi uma transição na minha carreira profissional. Ele falou assim, Nelson, eu acho que você vai fazer um bom trabalho para mim e eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar aqui no hospital, você está como gerente da limpeza, do housekeeping e distribuição de roupas, né, linen, que eles chamam, mas eu vou passar para você todo o departamento do suporte que tem, que é engenharia, a parte de segurança, a parte de biométrico, que é onde arruma os equipamentos, e então, environmental care, que é meio ambiente, e ele me deu várias funções, um departamento muito grande. E então aí passaria de gerente para diretor. Então aí eu passei para ser um diretor de facilities, ou um diretor de patrimônio, como fala no Brasil. Um diretor dessas áreas de suporte de um hospital. E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te dar 60% de aumento, sendo que 30% agora, nesse momento, e durante 90 dias nós vamos experimentar você como interim director. Se você sair bem nesses 90 dias, aí nós vamos dar os outros 30%. Aí o que vocês acham que eu fiz, né? Trabalhei que nem um cavalo, não é verdade? E trabalhei muito, com muito afinco, e quando chegou nos 90 dias, se estabeleceu. E isso foi muito bom, porque eu fiquei nessa empresa como diretor 7 anos, e aí tinha planos de bônus e outras coisas, foi muito importante. Em paralelo, a minha esposa estava trabalhando no outro hospital como enfermeira, então foi muito bom para a gente poder criar o meu filho, que provavelmente deve estar aí assistindo a gente. E então a gente foi bem sucedido nesse sentido. Fiquei lá 7 anos, depois eu fiquei 3 anos e trabalhei para o White Memorial Medical Center, que é um hospital adventista que fica bem no centro de Los Angeles, um hospital magnífico, e aprendi muito lá. Depois eu saí de lá e fiquei 6 anos num community college, como diretor de patrimônio, diretor de facilities, né, facilities management. Nesse college tinha 25 mil estudantes, é uma cidade, né? 25 mil estudantes, a contagem de full-time, né? Estudantes que fazem 20 horas por semana são... estudantes que fazem 12 unidades por semana, a Cileide sabe o que eu estou falando, né? Uma carga horária robusta, eles chamam esses estudantes de full-time, tempo integral. Então, são praticamente aí, são 16 mil, mas como tem gente que vai como fazendo certas classes, fazem de classe de solda, classe de arquitetura, de fotografia, etc. Então, eles tinham 25 mil estudantes e uns 18 prédios, mais ou menos, né? E 110 mil metros quadrados de área construída. Era um college grande. Fiquei 6 anos e aí depois eu saí e agora estou nesse hospital aqui onde eu trabalho desde janeiro de 19. E foi bastante interessante aqui também, porque quando eu cheguei aqui, eu estava com a vida sossegada, feita, porque eles me deram só 2 departamentos, que é o Central Plant e o Facilities, né? Então, eu cuido de toda a manutenção do hospital e depois, e também a parte das caldeiras e dos chillers, essas coisas. Mais ou menos 20 pessoas que reportam para mim, né? Somente com um gerente, um supervisor e a assistente. Então, eu estava suave, né? 2, 3 e-mails por semana, uma maravilha, estava descansando, uma maravilha. Mas aí, a vice-presidente, que estava segurando tudo da enfermagem, ela saiu, e ela estava segurando departamentos que
era de minha responsabilidade, né? Que seria biomédico, housekeeping ou limpeza, né? Segurança e outros departamentos, o valet parking, né? O estacionamento, etc. Então, aconteceu que eu ajudava muito eles, porque eu tinha experiência já, né, muito tempo aqui, então eu ajudava eles em vários departamentos, em várias coisas que eles me pediam, fazia, né? Então, aí, o meu patrão, aí, que é o Chief Finance Officer, né? No caso, estava aqui, ele saiu agora, já tem outro, né? O Larry Peel, que, por sinal, é adventista. Ele falou assim para mim: Nelson, eu vou passar todos esses departamentos para você e vou te dar 5% de aumento. Eu falei: ótimo, muito bem. Aí, depois, aconteceu que a menina que fazia a construção aqui saiu, porque eles estão aqui em condição de despesa, né? Então, eles falaram para mim, em plena Covid, olha, isso é inacreditável, né? Inacreditável, em plena Covid. Nelson, é o seguinte, eu vou passar o departamento de construção para você, que a minha especialidade é construir. Eu fiz, por exemplo, para o Glendale Community College, eu ajudei a montar as equipes e eu era o representante do college, né? E fizemos um prédio de 95 mil pés quadrados chamado Sierra Vista, e custou 60 milhões de dólares, né? Esse projeto. Então, eu faço muito desses projetos, né? Então, ele falou assim, olha, eu vou te dar um departamento para você, que é o de construção, assim você consolida tudo, e vou te dar 10% de aumento. Então, veja só, a gente não espera essas coisas. Deus vai encaminhando de tal maneira que a gente vai entrando, né? Vai seguindo as coisas. Então, eu tenho uma filosofia de trabalho, né? Eu faço de tudo, mas de tudo mesmo para não fazer nada. Mas eles continuam me interrompendo. Então, é uma coisa interessante, né? Eu trabalho de uma maneira esperta. Eu vou tocando naqueles pontos que são importantes para a administração. E aí eu falo para os meus gerentes, olha, é o seguinte, vocês não me deixam sair da cadeira porque vai sobrar para vocês, então comecem a fazer. E aí a turma faz tudo direitinho, né? Então, a gente teve uma grande surpresa na vida, no sentido de que eu estava pensando em fazer uma carreira, né, de vendas internacionais ou advocacia, e acabou a gente mudando totalmente, né? Agora nós estamos tentando aprender viver com pouco, porque agora minha esposa, o ano que vem, vai aposentar, e então já estou fazendo treinamento, já estamos cortando certas despesas, né? E já não... isso é muito importante, a gente tem que aprender as coisas. Viver com pouco também é uma arte, e é muito importante, né? Eu queria ler para vocês, porque eu vejo que eu estou falando demais, e já são 9 horas, o seguinte, que está em Salmo 112, 6-8, que diz assim, o justo jamais será grandemente abalado, não viverás temeroso, esperando más notícias. Seu coração está seguro e nada temerá. Então, a questão da ansiedade, do medo, a gente, ser humano, vai existir. Mas nós temos que confiar em Deus. E cada crise que nós temos na vida, que são muitas, porque há aquele medo, né? Eu, por exemplo, trabalho num lugar onde pode muitas coisas acontecerem. Vai seguindo conforme a gente pode. Ando desconhecido e as coisas vão se abrindo e a gente vai pedindo a Deus para nos guiar. Então, quando há espiritual, a espiritualidade e também o trabalho que a gente faz e as coisas de casa, isso tudo está conectado. Então, eu não tenho muitas coisas para falar para vocês, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que confiassem em Deus, que Deus está abrindo as portas, que Deus vai responder às orações e que Deus tem uma solução para tudo.
e que nós não sabemos de nada do que vai acontecer. Jesus disse, basta o mal, seu mal cada dia. Não sabemos nada do que vai acontecer amanhã. Porém, nós sabemos uma coisa, que Deus, Ele está preparado para o desconhecido, não nós. Então, devemos confiar nos caminhos dele. Que Deus possa abençoá-los ricamente, que a experiência cristã de vocês seja sempre progressiva, para que nós, um dia, possamos nos encontrar, se não em São Paulo, ou nos céus, e ter a companhia de Jesus para sempre. Amém, Nelsinho. Que Deus seja louvado. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado a todos os irmãos que participaram, aos amigos, Miriam, Edgar, a família do Nelsinho, alguns que entraram. Que Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Nelsinho, você faz oração? Acho que ele saiu, né? Não. Nelsinho, você... Nelson, você pode fazer oração? Você gostaria que eu fizesse oração, é isso? Por favor, você encerra com a última oração? Sim, encerro. Certo. Estar sobrevivendo esta crise do Covid. Queremos agradecer pelo livramento que o Senhor tem nos dado da mesma e pedimos que o Senhor esteja no controle para a tua honra e glória. Pedimos também que o Senhor abençoe a cada pedido que foi aqui estendido e que o Senhor esteja acompanhando a cada um que está aqui presente. Amém. Aqui no Zoom, todos que estão presentes, os nossos familiares, os nossos amigos, em todos os lugares. Que estejam com os pacientes que estão sofrendo nesse momento, que eu possa aliviá-los. De todo lugar, no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares. Alivia a dor da Líbano também. Amém. Nós não podemos fazer nada, mas nós sabemos que o Senhor pode tudo. Agradecemos de todas as bênçãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Muito obrigado por vocês terem participado desse culto de quarta-feira. Vamos lembrar de orar pelos pedidos que foram feitos, né? E que possamos ter um ótimo restante de semana, na direção e na paz do nosso Deus. Muito obrigada. Quem quiser falar alguma coisa, pode abrir os microfones e falar. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe todos. Edgar, obrigada, Nelson. Muito obrigada, Miriam. Amém. Obrigado, Silene. Obrigado, Jeremias. Tchau, tchau, pessoal. Nelson, obrigada. Deus te abençoe. Boa noite. Edgar, curta as férias, hein? Oi? Curta bem suas férias. Tá bom, obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, fica na paz. Lerinha, Neide, Daniela, Bianca, Elias, Daniela, Andressinha, Andressa.